correção do exemplo 3, que é da estrutura engastada. Gente, eu tenho que calcular o somatório das forças na horizontal, na vertical e o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto que a gente adotou engaste sendo igual a zero. Soma das horizontais. Se a gente tem 4 e 2 indo para a direita, com certeza a gente precisa ter uma reação aqui de 6 kN indo para a esquerda. Da mesma forma, se eu tenho 2 descendo e outros 2 aqui descendo, a minha reação no engaste tem que ser de 4 kN subindo. O momento, se a gente considerar tudo que está produzindo momento em torno do engaste, quem vai produzir momento em torno do engaste? Esse 4 vezes quanto? Nada, já é momento, ele já entra direto na conta. Esse 4 vezes o braço de alavanca, que é 5, tá aqui. 2 não vai produzir momento em torno do engaste. Por quê? Porque se é uma força vertical, eu tenho que pegar a distância na horizontal em relação a esse ponto. Não tem, é zero. Esse 2 não vai produzir momento em torno do apoio A. Esse 2 aqui, vezes o braço de alavanca 2, também produzindo momento horário em torno do engaste. E esse 2 horizontal, vezes a altura 2, também produzindo momento horário em torno do engaste. Lembrando que para mim não faz diferença se vocês adotarem o horário como positivo ou como negativo. Para anular tudo isso, a gente tem o momento do engaste, que tem que estar para o outro lado. Né? Se eu tenho todas as forças produzindo momento horário aqui, a minha reação do engaste tem que ser no sentido anti-horário, e a gente descobre que o momento vale 32. Muito bem. Reações de apoio. Agora, de uma grelha. Tudo bem que grelha é uma matéria que a gente vai ver só lá no final, mas como agora a gente está fazendo uma revisão das reações de apoio da mecânica técnica, e a gente vai ver pelo menos as reações de apoio numa grelha, como é que iriam funcionar. O que é uma grelha? Vocês já fizeram churrasco, vocês devem saber que a grelha é uma estrutura plana, composta por barras, e que o carregamento ocorre sempre perpendicular a esse plano. Então, é uma estrutura com barras contidas no plano XZ, e as forças que atuam na grelha são sempre atuando na direção Y. Nesse caso, quais seriam as equações de equilíbrio que vão importar para a gente? A gente vai precisar se preocupar com a somatório das forças na direção X ser zero? Nem tem força em X, por que a gente se preocuparia com isso? A gente vai se preocupar com o somatório das forças na vertical, na direção Y, tem que ser igual a zero, é uma equação que importa. A gente vai se preocupar com as forças na direção Z? Não tem somatório das forças em Z, porque nem vai ter força aplicada na direção Z. Então, em termos de forças, a única equação de equilíbrio que a gente tem é na direção Y, na vertical. E momentos? A gente tem que garantir que o somatório dos momentos em torno de qualquer eixo seja igual a zero. No caso das grelhas, será que a gente vai precisar se preocupar com o somatório dos momentos em torno do eixo X? Sim. A gente vai se preocupar com o somatório dos momentos em torno do eixo Y? Não tem força que vá produzir momento em torno do eixo Y. Mas a gente vai precisar se preocupar com o somatório dos momentos em torno do eixo Z. Tem aqui de novo um vídeo para tentar deixar isso mais claro. Né? Imaginem que essa é a nossa grelha plana. Ela pode rotacionar, se ela não tiver em equilíbrio, se tem força vertical, ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Z. Ok? E ela pode se deslocar, se ela não estiver em equilíbrio, na direção vertical, porque as forças vão atuar só na vertical. Além disso, é importante vocês lembrarem das considerações sobre a regra da mão direita, que vocês devem ter visto também na mecânica técnica, mas também vamos olhar agora de novo e ver como é que funciona isso. Né? É mais fácil representar os momentos em torno do eixo X, não por uma seta curva em perspectiva, mas por uma seta dupla. E como é que funciona essa representação da seta dupla? Eu